pessoal. É um prazer receber vocês aqui em nome do IBEF Campinas Interior Paulista, especificamente do Comitê do IBEF Mulher. Eu sou a Eliane Salustiano, eu estou aqui com a minha parceira, para quem eu vou passar a palavra agora. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui, eu sou Maria Cristina, junto com a Eliane, nós começamos esse ano aí com o desafio do IBEF Mulher. E aí pegamos aí vários itens discutidos, né, durante esse período com as mulheres, para entender o que nós queremos ouvir, o que nós queremos entender. Então, a gente começou o ano aí falando de sustentabilidade, depois falamos sobre liderança, falamos sobre enneagrama, organização de tempo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a construção, né, da sua marca pessoal. Para isso, a gente trouxe uma amiga, colega, uma pessoa que divide aí muito o seu conhecimento, que é a Érica. A Érica é uma advogada que veio da formação aí de auditoria e que dá um, pode, fala um pouquinho aí sobre moda, sobre esse mundo tão, né, fashion que a gente considera, mas a gente quer entender aí como que você migrou para essa área, como que isso, o que representa isso na sua carreira e também nas pessoas à sua volta. Oi, meninas. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, inaugurando aqui os nossos podcasts no IBEF. A gente já conversou um pouquinho desses assuntos em outras oportunidades, né? Como é que uma pessoa que começa a carreira num ambiente tão rigoroso, tão restrito, não pode usar cor, tem que ter as cores sóbrias da advocacia, o rigor da auditoria, né? Como é que ela conseguiu evoluir na carreira e criar uma paleta de cores e ir para o mundo da moda e trazer esse mundo tão diferente, tão colorido, tão perfumado para dentro daquela carreira mais fechada, mais reservada, né? Então acho que vai ser legal esse podcast, a gente discutir um pouco o peso. Será que o peso do tema com que roupa eu vou é algo que pesa igual para todo mundo? E será que isso, de alguma forma, é pesado também para as pessoas que, em princípio, parece que não têm oportunidade de trazer um pouco desse lado fashion do nosso lado profissional? E como é que a gente constrói a carreira, como é que a gente constrói a nossa marca pessoal, juntando esses mundos tão diferentes, né? Então, tomara que eu consiga contribuir um pouquinho para a gente desmistificar um pouco todos esses pontos. Ah, é legal, a gente vai adorar. Com Mas certeza. eu vou contar uma historinha para vocês de como as pessoas às vezes me veem. Eu fiz o meu aniversário de 40 anos e reuni todos os meus amigos aí, amigos de anos, pessoal da faculdade, enfim, fiz uma festa e a gente acabou se reunindo. E eles fizeram um bonequinho, essa bonequinha aqui, me representando. Aí eu olhei para a bonequinha e falei assim, gente, é assim como vocês me veem? Né? Assim, desse jeito, toda formalzinha. Eu tenho a impressão que eu sou toda desleixada e tudo mais. E a partir desse momento eu fiquei me questionando. Falei, nossa, será que eu sou sempre assim formal? Será que eu posso, se as pessoas me veem de tênis, se me veem de chinelo, elas vão achar que eu tô fora do padrão? E com o tempo eu fui descobrindo que, na verdade, essa era a minha marca. É como eu construí a minha carreira, né? Porque aqui eu estou falando profissionalmente, também com os meus colegas de faculdade, mas é como eu mostrava para eles quem eu era. E isso tem feito muito, faz muito refletir quando eu abro meu guarda-roupa e tem algum evento ou tem alguma coisa, como que eu quero mostrar isso para as pessoas. Então, isso eu acho que tem muito a ver com nossa construção. Eu queria contribuir um pouquinho com essa ideia, falando o seguinte: uma vez eu li um livro que chama Qual é a Sua Imagem? E ele pedia para a gente perguntar para diversas pessoas que conviviam com a gente, seja no ambiente profissional, seja pessoal, familiar, para descrever algumas características nossas. E assim, é surpreendente como algumas coisas são alinhadas, ou seja, você passa uma imagem igual para todo mundo com quem você convive, mas ao mesmo tempo cada ambiente tem percepções individualizadas de você, mas todas correspondem a você, mostram essa tua identidade. Então a gente tem alguma coisa muito forte na gente que é possível trabalhar, né, Érica? Conta um pouquinho como que a gente mexe com tudo isso a nosso favor em todos os ambientes onde a gente transita. Eu acho que eu acabei vivenciando as mesmas experiências que vocês.
você com o livro, você com o bonequinho. Eu acho que a duras penas eu acabei aprendendo a influência que a gente tem no mundo e a forma como o que a gente decide que vai ser a nossa identidade visual e a partir dali construir a nossa marca pessoal e como que isso vai influenciar e como que a gente pode ser exemplo para outras pessoas, né? Então, voltando lá, já não tão no comecinho da minha carreira, eu tive um episódio em que eu me acidentei, quebrei o dedinho do pé. E por conta disso eu tive que ir algumas semanas no escritório de tênis. E aí, obviamente, você tenta adequar a roupa ao tênis. Então, não era aquela roupa que as pessoas estavam acostumadas, era uma coisinha mais relaxada, né? E não só isso também, o fato de você estar se recuperando de alguma coisa, você muda o teu estado emocional, né? Então, assim, não é que eu estava tendo um problema muito sério, mas eu deixei refletir nas minhas roupas o meu estado de espírito naquele momento, né? E quando eu cheguei os primeiros dias no escritório, eu mudei um pouco a percepção do meu eu no mundo. Então eu cheguei e comecei a receber vários feedbacks. Que na época eu não era uma profissional tão madura, né? Naquele momento, eu, eu recebi tudo aquilo como feedbacks destrutivos, como críticas. A primeira pergunta que me veio na cabeça, talvez seja a pergunta que venha na cabeça de todo mundo, né? Com que direito as pessoas, né? Por que eu não posso me vestir do jeito que eu sou? Mudei um pouquinho a minha vestimenta e isso dá o direito às pessoas a me criticarem e a quererem controlar a forma como eu me visto, né? E essa pergunta e esse sofrimento obviamente não se resolveu nesse momento, ele foi se desenvolvendo, foi crescendo comigo ao longo da construção da minha carreira. E durante essa carreira eu tive várias oportunidades onde eu recebi treinamentos de liderança, treinamentos de gestão de pessoas, de gestão de equipe, e durante, ao longo desses treinamentos todos, quando você vai fazendo os exercícios, vai abrindo a sua mente, vai se amadurecendo como profissional, eu fui percebendo que, na verdade, aquilo lá que aconteceu lá atrás, que eu tinha feito uma leitura negativa e recebido aquilo como uma crítica destrutiva, na verdade era uma oportunidade. Uma oportunidade que todo mundo tem na vida. Então a gente pode olhar para aquilo e dizer com que direito as pessoas têm de controlar a forma como eu me visto, a forma como eu me mostro para a sociedade, ou olhar para aquilo e falar assim: nossa, eu causo impacto na vida das pessoas. Né? Então, a gente acha que a gente está quietinha num canto, trancada numa sala, e que ninguém está olhando a gente, ninguém está percebendo a gente. E principalmente quando a gente vai crescendo na carreira, a gente vai percebendo que o nosso impacto vai aumentando na vida das pessoas. E quando você ocupa um cargo de liderança, você, na verdade, passa a ser exemplo para muitas pessoas. Né? Então, aquilo que era ruim no passado, eu comecei a enxergar como uma oportunidade de olhar para uma oportunidade de eu crescer como pessoa, de eu crescer a minha marca, de eu construir a minha identidade visual, dizer para o mundo quem eu sou e ganhar de presente, saber que eu impacto pessoas, que eu tenho uma importância no mundo. A gente pode dizer, então, Érica, que a embalagem ressalta o conteúdo? Ressalta muito o conteúdo, né? Eu acho que não só a roupa que a gente veste, mas a maquiagem que a gente usa, o corte de cabelo que a gente escolhe ter, né? O penteado. E aí, a partir disso, eu decidi que eu ia construir a minha marca pessoal. E que talvez eu não tivesse o direito total e absoluto de definir quem eu sou o tempo inteiro, né? E ao longo do tempo eu fui construindo a minha marca, o meu logotipo pessoal, o meu logotipo profissional. Fui descobrindo, até mesmo nesses treinamentos de liderança,
que para a gente construir a nossa imagem profissional, a nossa carreira, a gente não pode desassociar o nosso lado pessoal do nosso lado profissional. Talvez lá atrás, em outras décadas, né, existia assim o mito de que você veste a sua roupa profissional e tudo que é seu pessoal você deixa em casa, né? Hoje em dia, Isso não cola mais a gente. Isso não cola mais. Como é que você se apresenta profissionalmente totalmente desassociado do seu lado pessoal, das suas crenças, das suas causas, do que você acredita e de que mensagem você quer passar para o mundo? Isso não tem nem aderência hoje em dia, Não é isso que tem. você está dizendo, né? A gente precisa buscar, eu acho que a chave de tudo isso é buscar um equilíbrio entre o nosso profissional e o nosso pessoal, de forma que a gente respeite o nosso ambiente de trabalho e, de alguma forma, a gente traga os nossos aspectos, as nossas peculiaridades pessoais para chegar num balance, né? num equilíbrio daquilo, sem desrespeitar nada, mas que mostre para o nosso público, porque sim, é um público, né? É muito fácil você pensar em público, em seguidores no ambiente digital, mas o ambiente digital nada mais é que a vida real potencializada. Os E ali meus filhos, trazer a autenticidade e o que é genuíno. Porque sem isso, você não constrói nenhuma marca. e os meus filhos, eles olham para mim diferente quando eu tô desleixada e quando eu tô bem vestida, né? Até o sorriso deles, nossa, mãe, você tá bem vestida hoje. Então, eu acho que o que você falou é muito difícil você desassociar o que você é do pessoal e profissional. Que precisa encontrar o equilíbrio de não misturar as coisas, porque são públicos diferentes. Mas dizer que você é uma pessoa aqui e outra pessoa ali, não tem como isso, não tem como acontecer, né? Você cria a sua marca, aquilo que nós estamos falando, é criar a sua marca e ela faz parte de você, independente de onde você esteja. O que às vezes as pessoas confundem é assim, não, eu sou assim aqui, na minha casa eu sou outra pessoa. Não existe isso, né? Você não consegue separar isso, Ou né? querer sobrepor os mundos, E isso está né? intrínseco também nas redes sociais, né? Porque Sim. você não pode ser uma pessoa profissional e depois na rede social você ser completamente diferente, né? Isso hoje não tem como separar ou segregar isso. Exatamente. Eu acho que a gente tá falando de muitas coisas que vão muito além do que as pessoas inicialmente pensam com que roupa eu vou, né? É, Nós estamos, mas, assim, tentando não voltar um pouco, mas associar tudo isso que a gente está conversando com a imagem que as pessoas têm. Por exemplo, qual é desse ambiente corporativo que a gente vive, que também tem várias nuances, né? A gente tem, a gente pode atender empresas mais espontâneas, mais rígidas, Conservadoras, conservadoras, modernas. modernas, enfim, a gente tem diversos públicos atendendo profissionalmente nesse ambiente, né? Mas tem aquela história da cor certa, da cor errada, da melhor roupa para o homem, da melhor roupa para a mulher, o que o formal e o informal comunicam, né? Qual o impacto disso tudo? Você consegue fazer um link dessas coisas eu com acho que eu tudo isso? tenho um exemplo para dar. Antes Fala de aí. eu, né, durante muito tempo eu trabalhei em um ambiente muito masculino. Acho que eu construí a minha carreira. Sou contadora e eu fui construindo a carreira dentro da área financeira, num mundo muito masculino, né? Eu só trabalhava, raramente tinha uma mulher para dividir o espaço, trabalhava normalmente mais com homens. E eu acabei usando a minha forma de se vestir muito parecida com o masculino, cores escuras. Até como uma Para mim, medida de proteção, né? porque você acaba, né, tentando se equiparar e tentando, a mulher principalmente, tentando mostrar que profissionalmente ela se equipara ao homem. Então eu vi muito esse conflito. Quando eu mudei para São Paulo, eu fui num evento do IBF Mulher, com a Joslaine, e ela teve uma apresentação onde foi falado muito de cores, né? E que a mulher ela pode ser tão profissional quanto qualquer outra pessoa e pode usar essas cores. Então eu acho que a cor, ela é importante, mas em que momento ela é usada? E como você constrói uma cor num ambiente? Uhum. Ou o que você quer passar com essa cor? Eu acho que essas são dúvidas que a gente tem quando abre o guarda-roupa. Será que se eu usar essa cor vai ser ok, né? Vai passar a mensagem que eu quero passar? Então, essa construção de cores, assim, você falou nas nossas conversas, você falou vários momentos, né, que é possível sim usar as cores,
desde que elas não sobressaiam aquilo que você queira dizer. Eu acho que o uso das cores é um aspecto bem interessante na hora que a gente está montando a nossa marca pessoal, porque você pode usar isso a seu favor ou contra, né? Então, obviamente que a identidade visual você pode usar para te camuflar no ambiente, te deixar mais neutra. Se você vai para um ambiente mais agressivo, com mais animosidade, talvez você não queira chegar chegando, você não queira ser a dona do pedaço, ou às vezes você precisa de um empoderamento extra e você pode usar a sua vestimenta. Por exemplo, quando você vai dar uma palestra, né, a forma como você se veste o primeiro canal de comunicação que você estabelece com o seu público, né? Então, o que você quer que as pessoas, que imagem você quer que as pessoas tenham de você? A roupa e o jeito que você se maquiou e se arrumou, obviamente, em primeiro lugar. Agora, isso que você falou, esse seu exemplo, eu também tenho um exemplo muito parecido, né? Então, quantos projetos eu não fiz na minha carreira voltados para a área de estruturação, internacionalização de empresas na área de infraestrutura. É um ambiente de construtoras, concessionárias, incorporadoras, é um ambiente ainda muito masculinizado. Então, eram reuniões, eu e mais 15 homens, né? Num primeiro momento, sim, tudo na construção da marca tem um primeiro momento e depois tem o desenvolvimento, como que a gente amadureceu, né? Então, num primeiro momento, sim, eu chegava, obviamente você se veste como eles, né? Você não quer chamar atenção, então, você vai de preto, terninho preto, tudo preto, branco, cinza, bege, marrom, né? Recatado, fechado até a gola. Conforme a gente também vai crescendo, amadurecendo, ficando mais experiente, a gente também vai criando uma certa confiança, né? Talvez não seja a roupa que vai determinar quem você é, porque você já tem agora um currículo para pôr na mesa, né? Você já tem uma credencial, inclusive quando você chega na reunião as pessoas já te conhecem. Então você acaba criando também já um espaço mais amistoso para depois você começar a colocar o que eu chamo de toques inspiracionais pessoais, né? E o que eu percebi é que num determinado momento, quando eu resolvi colocar a minha identidade nas minhas roupas, engraçado, né? Eu achava que os homens talvez fossem ser os mais críticos, ou indiferentes, né? E pelo contrário. Então, quando eu coloco um toque inspiracional, que eu não vou toda colorida, porque não é carnaval, mas assim, tipo, né, eu respeito o dress code do ambiente, daquela situação específica, mas você coloca um pouco da sua personalidade naquele avatar, né? E quando você chega na reunião com uma cor, com um acessório, com um casaco vermelho, sim, a gente pode usar um casaco vermelho sem ser agressivo, sem chegar achando que vai chamar atenção. Incrivelmente, as primeiras reações vêm dos homens e, incrivelmente, vêm de uma forma muito positiva. Muda o humor, muda a vibração da reunião. A reunião começa mais leve, começa mais alegre. Eu não esperava isso. E você acha que é contrário senso, por exemplo, o estilo masculino com gravatas mais sóbrias, etc. Uma gravata mais diferente, mais colorida, também dá esse mesmo... como é que você usou a palavra que você chama? Toques inspiracionais pessoais. Toques inspiracionais pessoais. A meia, às vezes. Masculinos. A meia. O homem também pode usar isso da mesma forma, né? Eu acho que pode, eu dou todo o apoio desde que seja genuíno. Uhum. Desde que aquilo tenha a ver com o que ele gosta, com o que ele acredita, né? Eu acho que tudo que é autêntico e equilibrado vale. Então, qual é a regra? A regra é essa: é ser autêntico e ser equilibrado, né? Porque eu acho assim, quando a gente vai para esse momento hoje eu tô com, não é que eu tô revoltada com a vida, eu tô com preguiça só. Aí eu vou mais relaxada. E aí você recebe aquela avalanche de feedback negativo, né? Você vira e fala assim, que foi? Você parou?
Morreu alguém? Qual o problema? Tá com algum problema pessoal? Aconteceu algum problema no trabalho? Não, gente, eu só tô com preguiça. Porque às vezes a gente só tá com preguiça, não é isso? E aí a gente recebe aquele feedback todo negativo, né? Mas será que a gente não pode tomar uma lição positiva em cima disso? Sim, De novo, um reforço, né, de como você impacta o ambiente onde você está, que é o que você começou falando. Essa força que a gente tem, que é implícita na nossa convivência, em todos os ambientes e principalmente no ambiente profissional, que é o que a gente está destacando aqui, Exatamente. fazendo o que é link. falando especificamente da marca. E falando de marca, como que você construiu sua marca? Bom, eu acho que o marco divisor de águas aí foi esse episódio, por alguns episódios, né? Então, foi um episódio em que eu me vi acuada, aquele primeiro choque de, nossa, as pessoas se importam, né, com a forma como eu me visto, como eu me apresento, o que eu represento, né? Depois, com o amadurecimento e com os cursos, treinamentos, etc e tal, eu fui vendo que a gente é uma pessoa com várias facetas, né? E é o conjunto dessas facetas que formam o nosso eu e que a gente precisa achar um ponto de equilíbrio entre as coisas, porque às vezes o ambiente de trabalho que você escolheu, a profissão que você escolheu, não é automaticamente compatível com o teu lado pessoal. Eu gosto de cores, eu gosto de moda, eu gosto de criatividade e escolhi ser advogada e comecei a minha carreira numa empresa de auditoria, né? Então são mundos. Começamos, né? Começamos. Onde a gente, na verdade, recebe toda uma formação de como se portar, como se vestir, Como como representar a marca da representar a empresa que marca. você trabalha. Existe, não é nem um dress code, é uma política rigorosa, porque a instituição tem a sua marca também, né? Então, eu acho que é uma questão de você também não querer sobrepor, não é sobreposição. Na moda, sobreposição dá resultados bastante sofisticados e muito bons, né? Mas também tem que ser comedido, né? Então, eu acho que não é uma questão de sobrepor, é uma questão de achar um ponto de equilíbrio, né? É respeitar a política interna do lugar, do ambiente, da profissão que você escolheu, e é o que eu chamo de colocar o seu toque pessoal inspiracional. Então, traz um pouquinho da sua personalidade, desde que aquilo seja numa medida, numa intensidade, desde que aquilo possa coexistir com o dress code da outra marca, né? Então, estamos falando de duas marcas, a sua marca pessoal e a marca institucional, e você acha o ponto de equilíbrio. E no meio desse caminho, quando eu vejo construção de marcas, toda essa construção de identidade visual, né? Eu falei assim, qual que é a minha marca? Né? Porque todo mundo que é advogado sabe que na advocacia nós temos por bem escolher cores sóbrias compatíveis com a atividade de um advogado. Então eu falei, como é que eu trago um pouquinho de cor, mas também como é que, porque eu atuo em segmentos muito de criatividade, né? Então, se você pegar as 3 verticais que eu me especializei, a área internacional, a área de moda e a área de tecnologia, você está falando de modernidade, você está falando de criação, você está Sim. falando de inovação, você está falando de globalização, é multidisciplinar, multicultural. Então, é aquilo, né, de você usar a tua identidade visual como uma língua, uma linguagem, um canal de comunicação. Então, de um lado, eu preciso respeitar as regras da auditoria, as regras da advocacia, mas de outro lado, eu tenho que falar a mesma língua que o meu cliente. Eu não posso chegar para um cliente do Japão e falar com ele coreano e chinês. Ele não vai me entender. E às vezes pode até ser ofensivo, né? A depender do confronto, do choque cultural que você causa, a pessoa fala assim: essa pessoa não entende do meu negócio. Acho que não vamos ter empatia, Sinergia. não vamos ter Cria sinergia, E né? a primeira impressão quando você vai visitar um cliente, é o que você está vestindo. Porque é o É o seu que chega cartão. primeiro É o seu cartão.
nos órgãos sensoriais, tipo assim, no que ele sente, é o que chega primeiro. É o que você vê, antes do que você fala, antes do que você ouve. Você pode até falar na mesma hora que você entra, mas o que chega primeiro no receptor é a imagem, né? E aquilo já forma todo um pré-julgamento ou um julgamento inicial, né? E você acha que essa mudança cultural que a gente teve com a nova geração vindo, querendo ser mais livre, tudo, também tem uma mudança nessa questão como se diz, das empresas, Abertura de mercado. é, abertura do próprio dress code, né, que você tem que usar na empresa, porque tem empresas de auditoria que hoje já tiraram algumas coisas, por exemplo, a gravata já tirou, Uhum. né? Em algumas situações as empresas já não obrigam você a trabalhar mais de gravata. O casual day. O casual day veio já também. E até a moda em si, né? Proporcionando outros estilos de corte, de terno e combinações e coisas que talvez não fossem harmônicas no passado e que hoje passaram a ser e que podem ser um pouco mais leves, né, do que aquela vestimenta toda tradicional do terninho, do tailleur, do A vestido. flexibilidade veio, ela tá aí, né, dentro das empresas, porém, eu acredito que ainda continua respeitando essa paleta, né, que você fala das profissões. Cada profissão tem a sua forma de se apresentar. Né? Eu, como contador, não posso chegar lá e me portar, vou lá de chinelo, né? Não tem como, não condiz com aquilo que eu vou demonstrar que é o resultado da empresa, né? Eu vou trabalhar com o resultado da empresa, proporcionar várias, como se diz, opções de mercado que a gente pode trabalhar. Como é que eu vou de chinelo apresentar uma coisa dessas? A pessoa que está recebendo também não vai entender. Que é Então, exatamente o que eu falei, né? De você construir, aprender a falar a mesma língua, né? De quem está recebendo a mensagem. É, então, são vários pontos, né? Vamos lá, o que a gente está chegando de conclusão aqui? uhum, São vários fatores que precisam ser concatenados, né? Então, a gente falou da nossa marca pessoal, tem a marca institucional, corporativa, e tem alguém, um público que vai receber toda aquela mensagem, né? Então, você tem que saber lidar e criar o ponto de equilíbrio em tudo isso. Acho sim, voltando à sua pergunta, que as novas gerações elas trouxeram muitas coisas que a nossa geração está aprendendo. De novo, usando o mesmo termo, a duras penas estamos aprendendo. E eu acho que nós estamos evoluindo, né? Então, talvez para nossa geração e gerações anteriores, eles olhem aquilo como libertação geral, né? Eu acho que é isso. Eles também vêm com novas demandas, preferências, exigências, e é aquilo da gente sentar e identificar o ponto em comum, o ponto de equilíbrio entre tudo isso, né? Os segmentos que eu optei para atuar me fizeram escolher, quando eu fui fazer a identidade visual da minha marca pessoal, da minha marca profissional, eu falei, todo mundo desenha um logotipo, todo mundo desenha, escolhe as cores que vão representar, né, o seu lado profissional. Não estou falando aqui das empresas onde eu trabalhei, onde eu trabalho, eu estou falando da minha marca pessoal profissional, né? Então, existe aqui uma distinção entre a marca institucional corporativa e a marca profissional, que é do profissional, né? Então, quando eu falei, eu quero atuar em tais campos, qual é a melhor rede social para eu me comunicar com o público? Né? Cada rede social se presta a uma finalidade, cada uma tem a sua linguagem, o seu algoritmo, as suas cores, a sua forma de passar as suas mensagens. Né? Eu optei pelo Instagram. Todos os advogados, contadores, auditores vão para o LinkedIn, uhum. né? Quando eu resolvi falar quais são as cores que me representam, que vão representar a minha página pessoal profissional, Érica, na rede social, no Instagram. E ao longo do tempo eu vim descobrindo que o que me faz sentido
que na minha opinião foi o que eu consegui colocar numa identidade visual, numa linguagem que para mim representa o que mais de democrático existe, flexível, né? Mas sem eu escolher um logo colorido, já que eu sou uma advogada, já que eu venho de uma origem de auditoria, etc e tal. Então eu trabalho num canvas branco, uma tela branca, em que eu vou pintando, né? Então as cores que são escolhidas são as cores para cada projeto, né? O logo talvez seja o mesmo, mas as cores, né? Como é que eu vou apresentar? A gente está falando um pouco de visual law já, né? Como é que eu apresento o meu trabalho, as minhas planilhas de Excel, as minhas planilhas, minhas apresentações de PowerPoint, como é que eu transformo tudo isso numa linguagem que seja digerível pelo público que vai ler aquilo tudo e que vai interpretar e que vai aceitar ou não aceitar aquele trabalho, né? Então esse foi o jeito que eu construí para construir essa linguagem, para construir esse canal de comunicação entre um público super international, tecnológico, fashion, que usa um monte de cores e criatividade para trazer esse povo para dentro daquele nosso mundo de advocacia, de auditoria, etc e Mais tal. regulamentado, né? A depender... E lembrar de você, Érica, é lembrar você sempre com muito elegante, né? Ah, E com uma obrigada! cor. Verdade, é verdade. Sempre com Vou uma pedir para cor. vocês fazerem um bonequinho de mim. E sempre com uma cor, né? E a gente vê. Exatamente. Muita gente associa associa Érica, por exemplo, com os lenços, com as echarpes, com aonde que eu coloquei a cor na minha profissão, né? Então eu escolhi um acessório, né? E esse acessório tem a cor. Tem a cor do meu dia, aquela cor do dia, aquela cor Do projeto. do projeto, aquela cor que está fazendo sentido para mim, aquele acessório que está fazendo sentido para mim naquele dia, naquele projeto. Eu acho que a gente não precisa ser nem tanto ao céu, nem tanta terra, né? Ou nem tanta terra, nem tanto céu. Eu fico trocando todos os ditados populares, mas a questão é encontrar o ponto de equilíbrio. E com poucas coisas a gente consegue sim, eu acho, construir a nossa personalidade, fazer a nossa marca pessoal, né? Veja, um pequeno detalhe, talvez porque numa profissão em que a gente não tenha total liberdade de criar e de pintar, mas a gente consegue sim mostrar para o nosso público, para a nossa equipe, para as pessoas que trabalham com a gente ou as pessoas que a gente atende, né? Um pouco da nossa personalidade, um pouco do que a gente acredita, um pouco da nossa vibração, da nossa energia, né? Eu acho que tudo isso é importante para tudo, principalmente construção da nossa carreira, da nossa profissão, e é importante para a gente se sentir bem também, se sentir pertencendo, né? Sem agredir Sem nenhuma destoar política também, né? interna, sem chamar atenção, não é esse o propósito, Mas né? ao mesmo tempo sem abrir mão de você, né? Sem abrir mão de você, exatamente. Eu acho que tudo que a gente está conversando aqui quebra muitos paradigmas, né? Muitas É. regrinhas do que é certo ou errado, do estilo corporal que você tem que ter, ou da maquiagem que você tem que usar, ou da cor da roupa que é pertinente. Eu acho que tudo que, se a gente puder resumir um pouco tudo que nós estamos conversando aqui, você concordaria que é assim. É um conjunto de coisas adaptado, na verdade, à realidade, tanto da gente, quanto do ambiente, quanto da empresa que a gente está representando. É bem o que você falou. E não tem uma regra, né? Tem a sensibilidade de transitar entre esses mundos e se criar nesse ambiente todo, né? Exatamente. Eu acho que para você construir a sua marca pessoal, você tem que desconstruir. Isso é Primeiro, bacana. desconstrua tudo, né? A primeira coisa que a gente aprende nos treinamentos, nos coachings, nesse treinamento de liderança, etc e tal, você não constrói uma marca sem se autoconhecer. Né? Então você tem que saber quem você é, que impacto você causa. Inclusive, muitos dos treinamentos começam com avaliações 360 graus. Uhum. Né? Porque é isso.
Você acha que você causa um determinado impacto e que você representa uma determinada causa ou que você passa uma determinada imagem para as pessoas. E quando você vai ver, as pessoas às vezes estão recebendo uma coisa completamente diferente. Era o meu caso, que eu tinha uma outra imagem, eu passava outro tipo de, né, a sensação que eu tinha que eu estava passando uma outra imagem e as pessoas estavam vendo uma pessoa diferente. A partir do momento que eu entendi que eles me viam dessa forma, eu falei, não, mas essa sou eu. Eu não sei se é Nessa hora você tem que diferente. tomar uma decisão, na É, verdade. Você tem que tomar a decisão de tentar descobrir se você está errando na comunicação, ou, né? Ou se você de fato não quer mais, não é isso que eu quero mostrar, é, entendeu? Então assim, onde tá, aonde tá o conflito, onde tá destoando, aqui dentro ou lá fora? Então eu sou assim e eu não tô conseguindo mostrar para o mundo quem eu sou, ou as pessoas não estão conseguindo enxergar quem eu sou, né? Então acho que eu passei por isso, né? Primeiro eu passei por é, uma autoafirmação, né? Uhum. Talvez eu não achasse que eu causasse impacto nas pessoas. Eu não achasse que o lenço, o echarpe que eu coloco no meu ombro causa algum sentimento em outras pessoas. Eu achava que eu estava vestindo aquilo para mim. Quando você percebe que aquilo tem impacto, gente, é uma coisa que parece tão supérflua, não é? É sério que as pessoas vão se incomodar ou se estimular ou se engajar porque eu vim de tênis ou porque eu vim de salto ou porque eu resolvi colocar uma bolsa pequena, grande, cara, barata, né? Quando você desconstrói isso e você vê a primeira coisa, qual é o teu lugar no mundo? A segunda coisa, qual é o teu lugar no mundo hoje? O que que eu quero causar no mundo? Uhum. Né? Então é o tal do processo de autoconhecimento. Autoconhecimento não só o que a gente acha da gente mesmo, ou o que a gente acha que a gente acredita, aí eu quero acreditar nisso, esses são os meus princípios, esses são os meus valores. É muito mais que isso. Por quê? Porque você vive numa sociedade, você não é um ermitão morando no pico do Himalaia, entendeu? não. Certo? Não. As pessoas interagem com você. Eu me lembrei de um exemplo, eu sou professora também, né? E aí sempre a gente vai dar aula depois do trabalho e vai com o dress code do trabalho, né? E aí, um determinado momento, eu fui dar aula um sábado, e aí eu fui mais espontânea, fui de calça Relaxada. jeans, fui com um sapato mais baixo. E aí os alunos olharam pra mim e falaram: Nossa, professora, você também é gente normal? Eu achei um barato aquilo. Ao mesmo tempo que ressalta muito tudo isso que você está falando, também criou entre os alunos e eu uma proximidade maior, porque assim, parece que você quebrou aquele patamar de por que eu tô no salto alto, por que eu tô na roupa formal e eles vieram de jeans e camiseta E para é assistir a isso. aula. Eu sou tão diferente deles? Não, eu sou a mesma coisa, eu só tô ali no papel de Mas transferir o o impacto conhecimento. que traz para Que a eles, imagem a é. imagem que Isso traz. impacta no resultado. Eu também sou professora e em alguma das. Normalmente as minhas aulas são durante a semana, então é roupa do trabalho direto para o Senac, onde eu dou aula. E em um determinado momento também vivi uma situação assim, professora, eu tenho 3 perguntas na última aula. Ah, pergunta tal, né? Tá. Respondi. Segunda, tal. Terceira, onde você compra suas roupas? Que bacana. E eu, né, você vai, então você causa. Aí as minhas alunas, né, eram mais mulheres do que homens, elas falam assim: ah, que a gente acha você tão elegante, né? Onde você compra, né? Dá uma dica, tudo. Você acha que aquilo é uma bobagem? Na verdade, não é. É algo que é o que você, é a sua marca que está sendo passada. E tem gente que está olhando a sua marca e fala assim: puxa, A gente ainda não falou da sustentabilidade, né? Não, não, não. não, nós temos que falar. Vamos falar da sustentabilidade um pouquinho. Na sustentabilidade, existe um símbolo que representa, né, o grau máximo de sustentabilidade, que é o grau 88, que é uma borboleta que nas asas tem o desenho do 88. E o que significa isso, né?
esse autoempoderamento, essa coisa da gente saber quem a gente é e que a gente tem importância no mundo e que a gente é exemplo para pessoas, e, né? Isso é muito legal e isso é bem representativo quando a gente traz a questão da borboleta 88, dá para a gente entender melhor esse conceito que parece tão abstrato, né? Então, na sustentabilidade, eles falam que ninguém e nada no mundo, só pelo simples fato de existir, você nunca vai poder atingir o grau de 100% de sustentabilidade. O fato de você existir no mundo, você respira, você consome, você polui, não tem jeito. Então, assim, com todas as providências e cuidados, você consegue chegar no máximo a 88 grau 88 de sustentabilidade, né? Então é isso, é a gente entender que o simples fato da gente existir, né? A gente não está sozinho. A gente causa impacto em outras pessoas, num grau de 12 graus, né? E não é só o fato de causar o impacto, isso traz responsabilidade. Ainda mais quando depois a gente vai crescendo, vai envelhecendo, vai galgando na profissão e assumindo posições mais sêniores, né? A gente tem responsabilidade no que a gente apresenta, no que a gente representa para os nossos filhos, no que a gente representa para as nossas equipes. E aquilo, né? Quando a gente trabalhou em empresa de auditoria, eles falam, você tem a sua marca pessoal, mas você está representando uma marca institucional, Sempre. né? Então a gente está sempre representando alguma coisa. E isso, para mim, o divisor de águas foi quando eu comecei a olhar para isso não como meio copo vazio, não como uma crítica ou um peso. Nossa, eu tenho 12 graus para carregar nas costas, né? Não, gente. Isso daqui é a autoafirmação, é você saber que você tem um lugar importante no mundo. É o que você fez de diferença, né? Porque com os alunos, você também é professora, né? A gente tenta passar para os alunos todo o nosso conhecimento, tudo aquilo. A gente consegue atingir 100% dos alunos? Não, Não. nem da equipe. Mas se você conseguir atingir, sei lá, 12%, é uma diferença enorme que você Exato. causa no mundo, né? Então, eu tento engajar os alunos, eu tento trazer experiências profissionais, tento fazer o máximo possível, mas eu já sei que isso não vai ser 100%. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. Mas E ao revés, aqueles que vão gostar, eles vão levar a sua marca para frente. exato. E ao revés, também você não pode pensar que você não vai impactar ninguém. Sempre alguém você vai impactar. Então, Sim. usando aqui a simbologia, 12% você vai impactar, né? E você tem responsabilidade nisso, né? E você tem importância nisso. Não é só o ponto negativo da responsabilidade, é o ponto positivo da importância de você ter um lugar no mundo, né? Quando a gente faz esses treinamentos de liderança, estou falando muito desses treinamentos de liderança porque realmente eles mudaram e foram os fatores decisivos para eu falar, eu quero representar alguma coisa, eu quero mostrar, passar alguma mensagem, né? Você tem todo o direito de escolher passar uma mensagem, uma representatividade mais ofusca, mais cada dia eu sou uma coisa, não sei direito o que eu sou, ou você pode querer abusar da consistência, da constância, entendeu? E definindo para o teu público quem você é, o que você acredita, que mensagem, que herança, que legado você quer deixar, entendeu? Isso você faz na sua casa, isso faz no seu trabalho, como a gente já disse, isso tem que estar vinculado de alguma forma, porque tudo tem que ser autêntico, tem que ser genuíno. Hoje em dia todos os públicos percebem aquilo que não é autêntico e aquilo não gera resultado nenhum. Então, quando você faz todo esse desenvolvimento da tua carreira profissional e da tua marca profissional, você percebe que você tem que trazer todas as suas outras facetas para dentro desse projeto,
Entendeu? Então você chega num coach e fala assim: eu quero ser um profissional de sucesso, quero vender muito, quero ser um rainmaker, quero ser um tubarão, e aí cada coach tem o seu jeito de linguístico de representar a tua evolução, seu desenvolvimento de carreira, né? E você acha num primeiro momento que ele vai dizer como que você vai falar com o cliente, como que você prospecta, quais são os segredos do sucesso corporativo, e eles começam dizendo: você sabe quem você é? Você sabe quais são todas as facetas que te compõem? Como é que você está indo no médico frequentemente? Você faz check-up? Como é que tá a sua saúde? Como é que tá a sua vida amorosa? Tua família? Você tem tempo para você? Você vai em manicure? Aí você olha e fala assim, gente, mas o que que isso tem a ver? Não é isso, não é para isso que eu tô pagando, né? E na verdade, quando você contrata alguém, você não contrata só o conhecimento técnico dessa pessoa. Se essa pessoa não trouxer intrinsecamente com ela todos os outros fatores que são relevantes e que se identificam com o público, com o cliente, com o contratante, isso pode ser até mais importante na hora dele decidir te contratar você e não ela, entendeu? Muito mais do que a gente imagina. Então, você começa a perceber que se você não cuida da tua saúde, se você está desequilibrado emocionalmente por uma questão pessoal e não consegue fazer a separação, se você é uma pessoa ultra tóxica que trata mal pessoas, tudo isso reflete no seu sucesso profissional. E tudo isso é relevante para a construção da sua marca pessoal. Então, eles te contratam pela sua marca pessoal, pela sua identidade visual, pelo que você aparenta. Às vezes nem é tudo aquilo. Não estou dizendo de desconectar totalmente do que você está vivendo, né? Mas é do que você aparenta, É né? o que você mostra. Você vai numa entrevista, né? Ou você faz uma entrevista com pessoas. E tem pessoas que chegam ali, né? Meio carentes, né? Já querendo falar sobre sua vida pessoal. Sem Aí, sem energia, energia, sem você já fala assim, você já empolgação. consegue imaginar essa pessoa, né, lidando com situações adversas que a gente vive no dia a dia corporativo. E são vários desafios, né? Tem dia que tá tudo lindo, em 5 segundos muda tudo. E aí a pessoa não tem energia para suportar isso, você já começa a falar, essa pessoa. E às vezes você tem uma pessoa que até tecnicamente não está tão preparada, mas que tem uma energia boa, que está a postos ali para seguir, para abraçar o que aparecer e trabalhar Que para se melhorar, cuida, que se cuida, que né? tá E bem todo, apresentável, né? Porque a apresentação também é importante. Sem dúvida, você vai investir hoje no Não seu tem como você hard desassociar skill, né? isso. né? São os Você soft skills que a gente fala muito hoje, né? O hard skill eu acho que é pré-requisito Você, para qualquer coisa, mas o soft skill é a mas às diferença vezes para isso. você E a até marca é a diferença maior ainda, né? Eu Às vezes acho. até Exato, você releva um pouco a parte do hard skill para porque você valoriza muito mais o soft skill. exatamente. Acho que a gente começou falando com que roupa eu vou, né? Mas agora é qual é a minha marca, né? Qual é a minha marca? É, E eu acho que com que roupa eu vou é uma parte dessa história, mas é uma parte que a gente pode trabalhar muito dentro. Achei fantástica esse tripé que você colocou, Érica. Acho que é fantástico. A gente tem sim uma imagem corporativa que a gente carrega, a gente tem sim a nossa imagem pessoal e a gente tem sim a expectativa de quem a gente atende. A maioria de nós trabalha aí com clientes e todo mundo se vende, seja para a família, seja para o namorado, seja para os amigos, seja em uma instituição, né? E o mix disso tudo é o que compõe essa tal dessa nossa marca pessoal. E que Ah, começa no autoconhecimento. Achei fantástico isso. eu acho que a gente começou com um tema com que roupa eu vou, porque no fundo, ele foi divisor de águas para nós três, né? Se você for parar para Sim, pensar. Foi o que chamou a nossa atenção, porque é aquele ponto de equilíbrio que você tenta achar entre o meu direito individual de ser quem eu sou e de me apresentar da forma que eu acho que eu tenho que me apresentar, porque sou eu. Então a gente acha que o que é relacionado a mim e os meus desejos, preferências, motivações, eu tenho direito absoluto sobre aquilo, né? E o mundo onde você vive.
E eu acho que não é isso. Eu acho que na hora em que alguém chega em você e fala assim, por que que você tá com essa roupa? Né? E a partir daí faz todo um julgamento, é isso, que foi o que mudou pra mim. Ele tem o direito, Uhum. porque eu impacto ele. Eu impacto ele. Porque eu mostrei uma marca para ele e agora eu tô confundindo isso. No ambiente digital é muito fácil a gente perceber isso, né? Uhum. A gente tem uma dificuldade de trazer o que é fácil no ambiente digital para o mundo real. Mas vai numa página de um digital influencer e ele tá lá construindo uma marca pessoal e de repente ele muda completamente a mensagem, começa a acreditar em outras coisas, começa a trazer, sei lá, né? E você vira e fala assim, gente, mas eu tô te seguindo, eu sou leal a você. Eu tô esperando um post seu para criticar, para seguir como exemplo, né? No fundo, quando eu recebi aqueles feedbacks negativos lá atrás e não soube interpretá-los de uma forma positiva, eu olhava para eles e falava assim: com que direito? Com que direito você determina com que roupa eu vou? Né? Algum direito acho que ele tem. E a gente vai ficando mais velho e a gente fala assim, não, você tem direito, sim. Talvez assim, na nossa juventude, a gente é mais extremado e a gente fala assim, não, sou eu, é o meu jeito, né? E construir a marca, eu acho que é um processo, né, Eu acho. Érica? É um processo, né? De longos anos. De longos anos. De longos anos. Eu acho que sempre, né? Por exemplo, vocês, esse podcast, eu vou abrir meu guarda-roupa e falar assim, mamãe, eu preciso tirar isso, que não condiz com a minha marca, né? Então... Exatamente. É isso que eu falo, do desconstruir para construir, né? E eu achei esse exemplo que você trouxe da boneca sensacional. Né? Então, os meus treinamentos lá atrás começaram assim, com avaliações 360. Isso é uma avaliação 360, Uhum. né? De você chegar, eu tive que chegar para pessoas e falar assim, qual é a imagem que você tem de mim? Né? E aí você vai. Tem coisas que são boas, tem coisas que são horríveis de ouvir, e você vira e fala assim. Eu acredito em coisas diferentes, não estou conseguindo passar isso para fora. O que está acontecendo, né? E aí aí sim você vai construindo. Qual o caminho, qual o trabalho que eu tenho que fazer para poder, como? Para poder chegar lá, né? Porque tudo, no final das contas, é comunicação, né? É você descobrir o que você tem dentro e quer botar para fora e receber de volta e saber se aquilo que você está recebendo de volta é o que você quer passar. E muitas vezes não é. Eu já estou refletindo aqui sobre várias situações, né? Que na minha carreira houve um momento de transição, de eu sair da área de controladoria e migrei para a área de tecnologia. E nessa migração de tecnologia, às vezes você coloca na cabeça assim, eu vou para tecnologia, eu posso investir do jeito que eu quiser e, né, tá tudo certo, ninguém vai. Mas eu não fiz uma transição de ficar dentro de uma salinha fazendo programação. Eu faço uma construção de negócio. E quando eu faço uma construção de negócio entre a tecnologia e o business, eu tenho que estar diretamente ligado com o business e com a tecnologia. E com as pessoas desse business. E eu tenho que conversar com as duas. Então, a minha marca ela tem que ser construída nesse equilíbrio entre as duas fontes que eu estou buscando informações, estou buscando dados, né? Porque eu trabalho com os dados. E isso reflete muito e às vezes uma confusão de roupa, né? Com que roupa eu vou lidar com essa situação, né? Com que roupa eu vou mostrar, né, que eu posso estar transitando por esses dois mundos às vezes tão diferentes, mas às vezes tão próximos, porque um depende muito do outro. Então, eu saio daqui refletindo assim, puxa, preciso reconstruir novamente essa transição entre as carreiras, entre esses dois mundos. E para mim veio uma outra reflexão mais importante ainda, né? Eu trabalhei associada a corporações ou a escritórios até 2019. Em 2019 eu criei a minha empresa. Então, assim, qual é a imagem da minha empresa? Né? Eu sou a imagem da minha empresa. Como é que eu estou comunicando isso, né? Acho que E não necessariamente precisa ser a mesma imagem. Sim. Né? É bacana isso. Não necessariamente precisa ser a mesma imagem. Uhum.
Eu acho que você pode construir algo no seu ambiente pessoal, profissional e construir algo no ambiente institucional, Uhum. né? São Inclusive, vinculados, inclusive, conversam, sim. claro, né? Inclusive, ter redes sociais específicas, né? Tanto Sim. para sua instituição quanto para você. É, Que não podem desassociar, mas são individuais, né? e aliás, esse fato de construir redes pessoais e profissionais é a maior ferramenta que o nosso público tem para ver a autenticidade, né? Ah, sim, com certeza. Quem é você, né? Quem é você, né? A roupa que você está vestindo diz quem você é, diz quem você representa, é aquilo, né? Construir um ponto no meio entre todos os pratinhos que a gente precisa E esse equilibrar. equilíbrio entra também nas redes sociais, entra na sua relação com família, relação com os amigos, né? Você pode ter algumas características diferentes nesses públicos, mas porém você é autêntico, é único e caminha por eles através da forma da sua marca, de quem você é, né? É isso. Bom, gente, a gente tem ainda alguns minutinhos aí para fechar. É. E, bom, eu acho que a gente abordou, assim, de uma maneira muito bacana, uma ideia que a gente começou pensando em roupa, mas a gente evoluiu muito mais que isso, com toda a Fomos muito contribuição mais, né? e experiência da Érica, que foi um prazer receber a Érica É um aqui prazer nesse estar nosso. Que aqui. mensagem você deixa, É, Érica, para essas pessoas que estão nesse conflito, assim, de, eu queria ser mais autêntico. Eu acho que para mim o que foi mais importante foi eu perceber, foi essa mudança do que como eu via a reação do fora para dentro de uma forma negativa e conseguir de alguma forma, obviamente com ajuda, né, transformar isso em algo positivo, né? Eu acho que quando a gente está criando a coragem de mostrar para o mundo quem a gente é, acho que o maior medo da gente é se nós vamos ser criticados. Até aqui nesse podcast, às vezes a gente fala uma coisa. E o medo de falar alguma coisa que as pessoas vão falar que é absurdo, né? uhum, Onde já se viu ela falar isso, ela falar aquilo. Então, assim, quando a gente resolve que a gente vai se posicionar e que a gente vai identificar uma causa para defender e uma mensagem para passar, a gente passa por esse processo de criar a coragem para isso, né? Receber ajuda de profissionais eu achei muito importante para construir a minha carreira e manter a mente aberta, né? Todo mundo tem todo o direito de ser extremista, de ir para os extremos opostos. Eu tento, na medida do possível, ser o mais democrática e compreensiva possível, né? Mas para mim o que funcionou foi achar um ponto de equilíbrio e transformar todas essas experiências que antes eram ruins em experiências boas. É a mesma experiência, é só o jeito que você olha para elas, né? Porque a hora que você começa a dar a cara para bater e se expor para o mundo, vou criar uma página, vou criar uma identidade visual, você vai ser criticado. Você nunca vai ser unanimidade. Grau 88, nunca vai ser unanimidade. Você tem que estar preparada psicológica e emocionalmente para receber essas críticas e transformá-las em coisas boas. Olhar de forma. Abrir a caixinha e falar, não, se eu receber essa crítica, porque tem algo que eu preciso entender um pouco mais, me aprofundar um pouco. Exatamente. Quando eu saí de um extremo de eu tenho o direito de me vestir como eu quero e fui para e consegui entender que na verdade eu tô me vestindo, mas você tá me vendo. Então você tem o direito de ter uma opinião sobre o que você tá vendo. uhum. Então quando eu saí um pouco desse extremo, né, a qualidade da minha vida mudou bastante. Não foi a única coisa que eu precisei amadurecer na vida, mas foi uma coisa importante. Que bacana, bacana. Bacana. Obrigada, Elia. Obrigada por ter Obrigada aceito pelo aí esse convite. convite maravilhoso. E
A Obrigada, gente... Li. Obrigada, Cris. Obrigada, Érica. E obrigada ao IBEF Campinas, Interior Paulista, por proporcionar essa possibilidade da gente começar os podcasts, né? E trazer coisas tão bacanas para todo mundo compartilhar. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Obrigada. pessoal.